Vem pra cá, Vida e Saúde está começando mais uma vez aqui na sua TV Novo Tempo. Hoje é quarta da saúde mental por aqui, assuntos para te ajudar a melhorar algumas questões, a cuidar melhor da sua saúde mental. Você já sabe que esse é o dia do Dr. César Vasconcelos por aqui. Tudo bem, doutor? Oi, Flávia. Bom. Que alegria estar aqui com você, viu? É, que bom estar com você aqui também, sempre animada aqui dirigindo. Opa. E hoje, olha, a gente vai falar aí sobre nosso corpo, a nossa mente, ela precisa evoluir, mas a gente precisa de uma atenção, porque essa evolução, ela depende de certas práticas. Então, hoje, o Dr. César Vasconcelos, junto com a psicóloga Rione Carvalho, eles vão ensinar o que são aí as debilidades mentais, como que a gente pode melhorar essas habilidades, fortalecer o nosso cérebro. Às vezes você pode achar, não tem jeito, parece que só tô enfraquecendo aqui minha mente, não consigo aprender nada, tô com dificuldade, mas calma, tem esperança, tem dicas para você de casa para reverter essa situação, viu? Então, fique aqui junto com a gente, os nossos especialistas, inclusive, vão estar recebendo aqui as suas dúvidas e pode ser que a sua dúvida seja respondida aqui no programa por eles, viu? Então, daqui a pouco a gente vai divulgar aqui o nosso WhatsApp para você já mandar a sua dúvida, o seu comentário, se você tem uma experiência também, né, doutor César? Também contar a experiência de vida dentro desse assunto aqui e também se por acaso sua pergunta não for respondida aqui, depois a equipe me manda e a gente vai respondendo naqueles episódios de sexta-feira no Claramente, tá? O doutor César, você sabe que toda sexta-feira ele tem episódios aqui do Claramente, traz assuntos diversos e tem um formato que ele reúne todas essas dúvidas que vocês mandam e ele responde aqui no Vida e Saúde. Então essa pode ser a sua oportunidade também. Se não for respondida hoje, calma que em algum momento ele vai te ajudar por aí. Agora, doutora, a gente gosta, né, de começar esse programa sempre com uma reflexão. A parte espiritual é uma parte que a gente dá muito valor aqui no programa também, né? Não é só a parte física, só a parte mental. O espiritual conta muito também, né, doutor? A saúde do ser humano tem a ver com a dimensão física, mental, social e espiritual. Olha só, e é por isso que a gente traz um verso aqui hoje que está lá em Apocalipse 3:21. Diz assim, olha: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Olha só, aqui nesse verso a gente tem uma visão inspiradora do relacionamento entre Jesus e a gente. Ao prometer que quem vencer vai ter o privilégio, imagina só, o privilégio de sentar com ele em seu trono. Jesus não apenas nos oferece aí uma recompensa celestial, mas também nos convida a compartilhar a sua vitória sobre o pecado e a morte. Essa promessa, gente, não é apenas sobre um futuro glorioso, mas também sobre um relacionamento profundo e íntimo com Jesus aqui e agora. Ele nos lembra que mesmo em meio às provações da vida, a gente pode sim encontrar esperança e força na promessa que, se a gente permanecer nele fiel, vamos ser acolhidos no reino de Deus e estar para sempre com ele no céu. Essa é uma promessa linda, né, doutor César? É muito linda. E quando ele fala assim, eu fui vitorioso, ele está se referindo ao período de vida que ele viveu aqui na Terra, como a gente vive, né? Olha. Então, nele a gente pode conseguir vitórias ao longo da vida. Isso mesmo. E a gente espera que você tenha vitória aí na sua vida também. Fique com essa reflexão agora nesse finalzinho de tarde, mas olha, na hora que você for dormir, também pensa aqui nesse verso, nessa reflexão. Lembre-se que em Jesus você pode sim ser vitorioso. A gente está só começando aqui o Vida e Saúde. Olha, não sai daí, o nosso intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouco a doutora Rione vai estar aqui junto com a gente também para te ajudar aí no programa de hoje. Então a gente volta já já. Agora sim, Vida e Saúde já está de volta. É bem rapidinho o nosso intervalo, né?
E a gente fica muito feliz em saber que você está aqui acompanhando a programação da Novo Tempo, Vida e Saúde. Está interessado, né, doutor, em cuidar da saúde mental, uma coisa que é tão importante nos nossos dias hoje. É verdade. E realmente a gente fica contente com o nosso público, né, que está sempre aqui com audiência boa, nosso programa. Sim. E a gente vai toda quarta-feira, como a Flávia já falou, é o especial sobre saúde mental, tão importante para a vida, ainda mais hoje em dia, com tanta luta, né? É verdade. Olha, esse programa foi pensado em você. Esse formato também de toda quarta trazer esses assuntos é para ajudar você aí na sua casa, viu? E o assunto de hoje a gente quer saber como que a gente pode potencializar aí o nosso cérebro. O que você faz? Você tem algum segredinho? Você tem aí alguma dica para contribuir com a gente? Ou você é do tipo, fala, nossa, gente, tá difícil por aqui, eu sinto que parece que meu cérebro tá perdendo aí o potencial dele, eu ando esquecida, eu ando não conseguindo raciocinar direito. Então, se esse é o seu caso, você pode mandar aqui o seu comentário, pode contar pra gente como tem sido os seus dias aí também e a sua dúvida, tá bom? O nosso WhatsApp, vou colocar aqui pra você o número, é 12 982660004, tá? Aqui do ladinho, ó, tá vendo que tem um QR Code? Você vai pegar a câmera do seu celular, aí você aponta como se fosse tirar uma foto. E na hora que abrir a câmera, vai aparecer um link. Você clica em cima desse link e ele já direciona aqui direto para nossa conversa do WhatsApp. E aí o que você vai fazer? Já salva esse contato, porque toda quarta-feira, Dr. César e os convidados estão respondendo aqui as suas dúvidas. Então já salva para você sempre interagir junto com a gente. Combinado? Agora eu quero dar as boas-vindas aqui para a nossa psicóloga de hoje, a nossa convidada, a doutora Rione. Tudo bem, doutora Rione? Já está por aqui. É um prazer receber você no Vida e Saúde, viu? Prazer também estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Novo Tempo. Me sinto muito feliz em estar aqui. Olha só, doutora, você está falando de onde? Eu estou falando de Salvador, no centro exatamente de Salvador, do Fórum Rui Barbosa. Olha só, que alegria. Fórum Rui Barbosa. Olha só, então um abraço aí para o pessoal de Salvador que também está acompanhando o nosso programa aqui, né? Agora, doutora, a primeira pergunta eu já quero direcionar para você, para saber quais são essas habilidades mentais existentes, o que a gente já tem de habilidade mental, doutora Rione? Bom, antes de responder, Flávia, eu gostaria de falar um pouco sobre como é que veio esse conhecimento. Esse conhecimento, ele surge, né, com um doutor em psicologia e escritor, quando ele fica inquieto, porque ele pensou o seguinte: como é que eu me formei? Será que eu me formei somente para cuidar de doenças, de traumas, de depressão e assim por diante? E ele ficava inquieto e ele pensava assim: eu quero algo a mais, né? Então ele pensava assim: será que não tem algo sobre a questão da prevenção da saúde mental e também a promoção da saúde mental? Aí é quando ele se depara num determinado momento da sua vida com um congresso. Esse congresso era um congresso com um movimento científico e também um movimento profissional, onde ele começa então a vislumbrar isso através da psicologia positiva. Então ele aqui veio trazer, ou veio preencher, né, aquele anseio que ele tinha. E qual é, aí nós podemos perguntar assim, qual é a diferença, né? Todas as ciências, elas com o tempo, elas vão evoluindo. E a psicologia também tem evoluído. Então, a psicologia tradicional, ela cuidava somente do adoecimento, né? Das patologias. No entanto, a psicologia moderna, essa que nós vamos falar hoje, né? Que é a psicologia positiva, ela cuida mais do bem-estar do ser humano, da felicidade, cuida também dele ter realizações, né? Ou seja, essa nova psicologia, ela vem explorar aquilo que faz a vida valer a pena e produzir condições capacitadoras para isso. Produzir também um bem-estar no ser humano e encaminhar ele rumo a um florescimento e um desenvolvimento.
tornar as pessoas mais felizes, mais abundantes. E uma coisa muito especial é que todos os nossos ouvintes que estão aqui hoje, eu gostaria de dizer para vocês que todos vocês podem ter essas habilidades, todos podem ter, como a habilidade da felicidade, da gratidão, do perdão, né? Da produtividade, todos podem também possuir. E isso é muito importante, por isso que eu estou muito feliz, porque esse é um assunto por demais importante para que você tenha uma vida mais abundante, mais produtiva e assim por diante. Aí você me perguntou o que são, então, essas habilidades. Essas habilidades são estratégias que elas nos capacitam de forma especial para que nós possamos realizar atividades ou executar atividades de uma forma mais, a gente diria assim, de uma forma com alto desempenho. E com isso vai acabar trazendo uma realização maior ao ser humano, através dessas ferramentas. Então, esse programa vai nos trazer essas ferramentas que são as habilidades psicológicas. Olha só, doutora, eu já gostei aqui, viu, da sua introdução, trouxe um pouco de história pra gente e pra gente entender que essa questão de não só tratar doenças, né, mas de conseguir potencializar essas capacidades. Agora, doutora, você poderia aí colocar pra gente quais seriam essas principais habilidades? Ok, eu esqueci de falar que o grande idealizador de todo essa teoria foi o Martin Seligman. Ele foi esse homem que ficava inquieto, né? Eu quero algo a mais. E aí é quando através dos estudos, vem então essas habilidades psicológicas. Aí você me perguntou quais são elas, né? Elas se dividem em 2 grupos. São as habilidades psicológicas primárias e as habilidades psicológicas secundárias. Totalizando 10 principais. Lógico que não são todas essas, tem bem mais, mas essas são as principais. Quais seriam elas? A autorregulação, o autoconhecimento, o otimismo, a resolução e enfrentamento de problemas, a imunidade social. Aí depois nós temos as 5 que são secundárias. Quais seriam essas 5 secundárias? O autocontrole, a autoestima, socialização, a sensibilidade social e o hedonismo responsável. Essas são as 10 principais. Então a gente pensando, né, Flávia, de que a pessoa que está escutando o nosso programa aqui, está escutando, você ouviu essa lista de habilidades sociais e pensa assim, nossa, eu não tenho essa, eu não tenho aquela e tal. A gente pode aprender, a gente vai falar aqui mais adiante, mas o importante é você pensar que talvez você tenha o potencial de ter essa habilidade e pelo aprendizado e pela experimentação e pelo treinamento você pode desenvolver, né? Por exemplo, tem pessoas que são muito fechadas socialmente, então elas se isolam, ficam mais tempo sozinhas, no seu trabalho, não se comunica com ninguém, então não tem uma habilidade social ainda desenvolvida, mas ela pode aprender a melhorar isso. Não é que vai se tornar alguém tão extrovertido como alguém que tem essa facilidade em todo o ambiente. Então, eu estou dizendo isso para você de casa ter esperança de que aquilo que você sente, que é uma habilidade social, que você gostaria de ter, mas que ainda não está tendo, ou tem pouco, a gente vai falar aqui de como é que você pode desenvolver isso aí na sua vida. Olha só, tem esperança aí para você. Né, doutor? E algumas, doutor César, eles nem sabem o que é realmente essa habilidade. E uma coisa muito importante é que com o passar do tempo você vai adquirindo e você vai então se desenvolvendo e vendo como essas habilidades elas vão fazer com que você tenha uma vida, você tenha felicidade e tenha uma vida mais abundante, mais produtiva, né? Isso. Cada uma dessas, na verdade, daria para a gente fazer uns 2 ou 3 programas. Entende? Olha. Elas são bastante vastas e quando a gente vai falando, a gente vai ensinando como a pessoa vai, então, adquirindo essa habilidade.
Olha só. E, gente, olha, da mesma forma, né, que a gente tem essas debilidades físicas, como, por exemplo, se a gente tem uma anemia, uma surdez, uma baixa visão, tem tantas outras coisas, a gente também pode ter debilidades emocionais, né, doutor? Eu queria até trazer aqui na tela para você ajudar a gente a comentar junto com o doutor César. Por exemplo, essa falta de constância seria uma debilidade nossa? Com certeza. Inclusive, essa debilidade é comprovada no nosso trabalho psicológico, porque nós percebemos que muitas pessoas começam as coisas. Começam a fazer uma atividade física, começam a estudar um instrumento, mas pouquíssimos deles têm constância em continuar. E, às vezes, ele não está vendo o benefício. Quando ele está quase a ponto de ver os grandes benefícios, ele desiste. Ou seja, ele não tem constância. Então, a psicologia mostra que é fácil começar, mas é difícil essa constância, né? Então, a falta de constância. E a pessoa, então, vai precisar focar, né? Porque essa falta de constância, como ela falou, né, Rione? De que a pessoa começa uma tarefa e ela não termina, começa um curso e não termina. Então, o que vai ser necessário aí era focar naquilo ali, né? E também outra coisa importante nesse tópico aí é de que muitas vezes, para a gente poder terminar uma tarefa, a gente vai ter que abrir mão da sensação agradável, porque nem sempre a gente vai fazer uma tarefa que vai ser muito agradável, mas precisa ser feita, né? Então, muitas pessoas não têm constância em terminar um estudo, uma faculdade, um curso e tal, porque elas, eu queria uma coisa que me desse sempre prazer. Não, o prazer não vai estar sempre na vida, nas coisas que a gente faz. Então, isso ajuda a pensar nisso, né, de que o prazer não vai estar sempre ali no dia a dia, ajuda para a gente parar com a não constância, né? Melhorar esse assunto aí. Olha, doutor, e é uma Verdade. coisa... Pode falar, doutora. E uma coisa só, Flávia, é o seguinte, essas 10 habilidades, né, que nós falamos, as primárias e as secundárias, elas acabam abrangendo toda a vida do ser humano, ou seja, abrange todas as dimensões da vida. Então, tem o setor, por exemplo, a dimensão pessoal, a dimensão interpessoal, a dimensão ocupacional, a material e também a existencial. Isso quer dizer que, então, vai englobar e vai desenvolver esse ser humano de uma forma integrativa, né? Que é muito importante. É isso que eu ia comentar, doutora, porque pensa na frustração dessa pessoa também, né? Pode ser aí na parte profissional, começa uma coisa, não consegue terminar, às vezes até a fama, né? Esse aqui não consegue concluir nada, isso traz um peso também. Então é legal porque a gente trabalhando esse ponto, outras áreas da nossa vida vão ser contempladas também, né? Mas eu queria trazer aqui mais uma tela para o pessoal de casa acompanhar. Vamos ver se você se identifica. Olha aí, falta de coragem, às vezes, para resolver algo, para falar, para dar um passo adiante, né, doutora? Sabe que aí nesse... Está aí, Deixa ela falar. Está aí, por exemplo, na habilidade de resolução e enfrentamento, né? Então, a pessoa vai adquirir coragem para ter resolução e enfrentar as coisas, né? Então, é muito importante isso. Falta de coragem, às vezes a pessoa não está acreditando muito nela também, né? Ela pode achar, não vou conseguir, aí vem não vai dar certo. a questão da autoestima, né? Vem a questão também da autoestima. Isso. Pode ser um problema de autoestima, né? Olha só, o próximo que eu quero trazer aqui para você acompanhar junto com a gente, olha, é a falta de força de vontade. E aí, doutor César, isso também pode atrapalhar muito, né? Eu queria até fazer uma diferença aqui, o pessoal de casa, que pode ajudar a diferença entre força de vontade e boa vontade. Ok. Né, Rione? Vou falar um pouquinho sobre isso. Força de vontade é você se esforçar para fazer alguma coisa, sentindo bem ou não sentindo bem, sentindo animada ou não sentindo animada, mas você se esforça. Okay. E muita coisa na vida tem que ter esforço, porque sabe aquele Daniel Goleman, né, que
lançou aqueles estudos sobre inteligência emocional. Então, depois que ele lançou toda aquela informação importante sobre inteligência emocional, ele começou a verificar e publicou também sobre isso, trabalho científico, mostrando que, além da inteligência emocional, você precisa ter um esforço também, porque ter só inteligência emocional não vai fazer a coisa funcionar, né? Então, a força de vontade é esse esforço que você faz. Mas tem dia que a gente não está com força de vontade de fazer as coisas, né? A vontade de ficar na cama ou ficar sentado lá na varanda da casa e tal. Então, aí vem a boa vontade. Quer dizer, a boa vontade é assim, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu acho que vai ser importante fazer. Então, você vai, você se leva para fazer aquilo ali, né? Então, às vezes acontece essa diferença entre uma e outra. Olha só, tem mais aqui, quero trazer para você. A próxima tela que a gente traz é a falta de boa autoestima. Doutora Rione, isso também pode atrapalhar, né, essa imagem negativa, talvez, que a pessoa tenha dela? Com certeza, né? Atrapalha, e é interessante que eu não gosto nem de falar assim autoestima boa, eu gosto de falar autoestima saudável. Por quê? Porque se você tem autoestima baixa ou autoestima elevada, todos dois são adoecimentos, entende? Mas uma autoestima saudável, ela vai fazer uma grande diferença. E está aí numa das habilidades, né, psicológicas das secundárias. Então, está aí a autoestima. Muito importante, e ela vai se formando desde a criança, né? Isso é muito bom, porque eu tenho certeza que temos alguns pais que estão nos ouvindo e vão dar importância mais à questão da formação da autoestima da criança, que às vezes é com um olhar, às vezes é com um gesto, você vai produzindo nessa criança uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa, né? Então, ou eu digo sempre que o bom é que ele tenha uma autoestima saudável. Sim, principalmente nessa fase, né, doutor César, que a doutora Rione comentou, que a palavra dos pais tem poder sobre as crianças, né? Então, realmente, se já começa essa construção ali na infância, o que o pai diz, o olhar, o gesto, pode impactar, sim, aí na vida futura, né? Pode. E então, por isso que eu sempre falo aqui, quando cabe essa situação de filhos, de pais e filhos, vamos supor que seu filho fez uma coisa errada, sei lá, entornou leite na toalha da mesa e tal. E aí você... talvez uma criança distraída, vamos dizer assim, mas isso acontece com frequência, vamos dizer assim, por ser distraída, né? Talvez tenha um déficit de atenção aí ou não, enfim, mas aí você papai, você mamãe, pode tentar disciplinar essa criança atacando a criança ou atacando o que a criança fez. Então, vamos usar o mesmo exemplo. A criança derrubou, sem querer, claro, o leite ali, o suco, enfim, na toalha, molhou tudo. E aí você pode falar, mas você é desastrado, mas eu já falei com você 1000 vezes, mas você não presta atenção, mas você... Então, fica atacando a criança. Então, a criança atacada, ela começa a achar que ela é uma porcaria, que ela é um zero à esquerda. Aí começa a se construir a baixa autoestima. Então, como é que você conserta isso? Quando a criança fizer uma coisa dessa, você vai falar, poxa, que chato, querida ou querido, mamãe te ama muito, muito, mas, puxa, vamos prestar atenção um pouquinho mais, bota o copinho um pouquinho mais para frente de você. Então, você atua para ensinar, para educar, sem atacar a pessoa, a criança, o teu filho. Olha só, e ainda em cima desse comentário... Doutora, eu queria só acrescentar uma coisa aí importante, doutor César, é que vai depender muito isso da questão do pensamento do pai quando a criança erra. Se ele tiver um pensamento de esperança, eu gosto muito de um autor que trabalha com essa questão da inteligência emocional, e ele diz assim, que quando nossos filhos erram, nós devemos olhar para eles com um olhar de esperança. Qual seria o olhar de esperança? Agora eu vou ter uma oportunidade de ensinar meu filho isso que ele está errando, ou que ele não está sabendo. E então isso vai fazer uma grande diferença. Né? Interessante. Porque aí ele vai usar as técnicas apropriadas, ele vai ficar calmo, né? E ele vai fazer a coisa certa. É o olhar de esperança na hora da correção. Outra coisa que você, na hora de corrigir, você pode criar o que a gente chama memória afetiva, né? Muito importante,
que o pai, naquela hora, ele pode estar vinculando, né, com o filho, e ele pode criar uma memória afetiva naquela hora, porque o filho vai pensar assim, nossa, meu pai sempre me corrigiu com muito amor, meu pai sempre me ensinou com muito amor, entende? Então, isso vai criando também uma memória afetiva naquele momento que poderia ser um desastre. Mas se você tem o olhar da psicologia positiva, e eu volto, você vai olhar de uma forma totalmente diferente, o que vai fazer com que você aja de forma totalmente diferente. É verdade. Eu gostei do seu pensamento de olhar com esperança, né? Sabe que dessa autora que eu gosto muito, Ellen White, ela fala que quando Jesus vivia aqui entre a gente, entre os seres humanos, ele encontrava com a pessoa muito marginalizada, uma pessoa muito complicada, muito destrambelhada, em qualquer coisa, ele olhava para aquela, ele lidava com aquela pessoa, projetando lá na frente com esperança de que ela poderia melhorar. Então, quando a palavra que ele usava, o gesto, o toque, tinha essa perspectiva. Ele tinha esperança. Então, a gente fazia isso com nossos filhos e gera esperança neles de que eles podem aprender a corrigir algum tipo de erro de conduta, né? É verdade. E nesse texto, né, que Ellen White fala, eu gosto muito como ela diz assim, ele visualizava aquela pessoa como ela poderia ser quando ela tivesse a graça dele, de Deus, né, a graça de Cristo. Então, é fantástico isso, né? Dele ter a graça de Cristo e ele ser outra pessoa. Isso mesmo. Olhar de esperança. E sabe, ainda em cima desse tema, uma vez eu vi uma reflexão assim, que se é o seu filho que derruba um copo de leite, quando o Dr. César falou aqui na mesa, se você briga, e se fosse uma visita, o que a gente geralmente fala? Não se preocupa, deixa que eu limpo, tá tudo bem. Porque com alguém de fora a gente é gentil, né? E com a criança às vezes vem com essa grosseria. Então, realmente, precisamos cuidar, porque isso pode ter reflexos negativos na vida futura dessa criança. Quero trazer aqui mais uma informação na tela para o pessoal acompanhar com a gente. Outra habilidade aí, olha, ou a falta, né? Falta de decidir e agir. Isso pode ser negativo na vida da pessoa, né, doutor César? A decisão, uma vez eu li um pensamento que dizia uma coisa interessante. É melhor você errar por ter decidido do que errar por não fazer nada. Sim. Então, você toma a decisão, né? Tem até outro pensamento. De alguma maneira, né? Não ficou ali, não ficou parado. Né? Então, eu tenho outro pensamento também que é interessante, fala assim, vá, mas vá com calma. Vá com calma, mas vá. Quer dizer, faça alguma coisa, né? Porque você não tomar nenhuma decisão também é uma decisão. Claro, às vezes cabe até a gente esperar um pouquinho, pensar, refletir, mas na maioria das coisas da vida, para acontecerem as coisas, a gente precisa decidir. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão participando aqui do programa e que têm essa dificuldade de decidir, não fique esperando pela emoção. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, mas não fique esperando pela emoção para decidir, não. Você já fez todos os cálculos, já pensou direitinho, então precisa fazer alguma coisa para funcionar na sua vida, seja ir no mercado e comprar uma coisa, ou seja, fazer um estudo, dê o primeiro passo. Até outro pensamento que eu também lembrei agora, Flávia, e Rione, fala assim, se você botou o pé do lado de fora da porta, você já deu um grande passo, já andou bastante. Então, você decidiu fazer alguma coisa, né? Isso mesmo. Olha só, doutora, eu quero até pedir uma licença aqui para você, doutora Rione, e para o doutor César, porque a gente vai continuar ainda com esse assunto aqui, mas a gente tem separado um momento aqui no Vida e Saúde para trazer atualizações sobre o Rio Grande do Sul. A repórter Sara Rabit, ela vai contar aqui para a gente como estão as coisas por lá agora no Boletim de Saúde. Boa tarde, Flávia, doutor César, Rione, a você que está em casa também. Estamos aqui novamente no Boletim de Saúde Especial para falar sobre a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Para você ter ideia, são 497 municípios que o estado do sul do país possui. E desses 497, 401 tem algum relato de problemas relacionados ao temporal. 95 mortos e ainda tem 4 óbitos sendo investigados.
131 pessoas desaparecidas, 372 feridos, 1,4 milhão de pessoas afetadas. Muito triste, né? Segundo o meteorologista, a previsão é de episódios de chuva de alta intensidade e fortes rajadas de vento até o fim de semana. Se você ainda não agiu, a hora é agora. E se você já doou e puder contribuir ainda mais, com certeza a sua ajuda fará toda a diferença para milhares de pessoas. Assim como a ADRA Brasil, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, eles estão agindo lá e nós podemos agir daqui. Confira só um pouquinho do impactante trabalho da ADRA lá no Sul. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma das maiores emergências da sua história. Neste momento crítico, a ADRA está em campo, oferecendo ajuda para aqueles que mais precisam, através da carreta solidária e a gestão de abrigos temporários em vários locais. Mas nossa missão está longe de terminar. Queremos doar vouchers que permitam às famílias comprar alimentos, itens de higiene, limpeza, material de construção e artigos para casa e assim possam recomeçar suas vidas quando a chuva passar. Para isso, contamos com a sua ajuda. Doe agora pelo Pix, sos@adra.org.br. Juntos podemos fazer mais. O pouco que a gente faz aqui, seja no Sudeste, no Norte, ou até mesmo pessoas que estão no Sul e têm a capacidade de ajudar, faz toda a diferença. Nos últimos dias, você está acompanhando aqui, a gente vai falar agora um pouquinho como que você pode ajudar. Nos últimos dias, a agência tem proposto diversas ações, entre elas a doação de voucher multipropósito no valor de R$ 490, envio da carreta solidária, como você viu no vídeo, em parceria com a Associação Norte-Sul Rio-Grandense. A carreta, ela usará a cidade de Novo Hamburgo como base e de lá ela também será deslocada para outras cidades onde for necessário. Em Porto Alegre, a ADRA, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está realizando a gestão dos abrigos que estão recebendo as pessoas desalojadas de vários pontos do país, pessoas que perderam as suas casas. E a gente também pode contribuir tanto com as famílias afetadas, tanto com a ADRA que está lá desempenhando esse lindo trabalho. E você pode doar e deve doar. E nós temos aqui o Pix da ADRA. Qualquer valor vai ajudar muito. Pega a sua caneta ou abre o aplicativo do banco e já faça a sua doação. A chave é o e-mail. Vou falar e você anota aí. sos@adra.org.br. Vou repetir. sos@adra.org.br. O pouco que você puder doar vai fazer a total diferença para aquelas pessoas que estão em tanto sofrimento neste momento. Juntos podemos fazer a diferença. Obrigada, Sarinha, por trazer essas informações, né? A gente está acompanhando esse trabalho realmente, uma situação muito triste lá no Rio Grande do Sul e como a Sara reforçou, um pouquinho que você faz já pode fazer a diferença e ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento por lá. Obrigada, Sara. Você volta amanhã com mais informações, né? Volta amanhã. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. Olha só, a gente continua aqui o nosso assunto, mas vai ser no próximo bloco, tá bom? A gente vai falar então como a gente pode melhorar aí esse potencial do nosso cérebro, né? Criar essas novas habilidades, se a gente não tem alguma, como podemos desenvolver? E ainda hoje os nossos especialistas, Dr. César Vasconcelos e a doutora Rione, vão responder as dúvidas que vocês estão enviando. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, tem tempo ainda para você escrever aqui a sua dúvida, mandar no nosso WhatsApp. A gente volta já já com Vida e Saúde para você.